Justiça de Deus. Amados, qual o clamor mais forte do mundo hoje? Não há um clamor mais forte no mundo do que nos continentes, nas nações, nas ilhas, até os confins da terra. Se nós olharmos a situação hoje do mundo inteiro, o clamor que sobe é por justiça. Justiça. Nosso coração, ele queima por justiça. Queima por isso, por justiça. Mas, quando pensamos, estudamos sobre justiça, talvez vamos encontrar que nós não entendemos, ou entendemos muito pouco sobre o que é justiça. Vamos ler em Romanos, que é um livro que fala muito sobre justiça. Romanos 3, de 9 a 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que esse texto está dizendo? Podem ser. Deus abençoe nossa leitura. Amém. Não há justiça na terra. E nós olhamos para todo lado e vemos que não há justiça na terra. E a palavra diz que nossos melhores atos de justiça, nossos melhores pensamentos sobre justiça, nossos melhores argumentos sobre justiça, são trapos de imundícia diante de Deus. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. O que quer dizer? Podemos ter até uma certa consciência do que é certo ou errado, e temos. Do que é justo e injusto, e temos. Uma consciência, mas não podemos entender em plenitude o que isso significa. Nós não podemos entender. Por quê? Porque nós simplesmente somos cheios de ira. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produzirá e não procede a justiça de Deus. O mesmo Deus de amor também é um Deus juiz. Nós precisamos entender isso. Nem um extremo, nem outro extremo. O Deus que é de amor é um Deus juiz absolutamente justo. E tão certo como o sol se levanta cada manhã, e tão certo como a noite também cai. A noite vem e com ela virá o juízo de Deus sobre toda a terra. Virá sobre todas as nações o juízo de Deus. Ezequiel 7, de 1 a 4, é um texto que diz: o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Yahvé acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberás que eu sou Yahvé. Se veio sobre Israel,
Não virá sobre todas as nações? Virá. Atos 17:31 fala: porquanto tem determinado um dia e que com justiça há de julgar o mundo. Aleluia. E há de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Pense nisso. Pensamentos e intenções do coração. Nós incorremos em muitos erros, e um deles é achar que os nossos pensamentos são justos. E as nossas intenções lá dentro, como são? Quando a palavra diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua boca, guarda o teu pensamento, guarda os teus ouvidos, diante de um mundo injusto, porque não há justiça na terra. Nós temos que ter extremo cuidado, porque Deus julga as intenções, os pensamentos, o coração. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E o coração é corrupto. Ele é corruptível, ele é corrupto mais do que todas as coisas, diz a palavra. E se ele diz para guardar, então, bem fazemos se fizermos, né? Oséias 4, de 1 a 3, diz que Deus tem uma contenda com a terra. Porque na terra permanece o mentir, o matar, o perjurar. Não há justiça na terra. E Apocalipse 20, de 11 a 15, descreve o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo de Deus. Deus é um juiz justo e ele virá julgar todas as nações. Ele virá julgar todos os homens. Graças a Deus por Jesus. Amém. Graças a Deus por Jesus. A palavra justiça, amados, aparece na Bíblia, essa Bíblia Almeida, corrigida, revisada, 363 vezes. Para a Bíblia King James, 289. Só em Provérbios aparece 29 vezes. E em Salmos, 111 vezes a palavra justiça. Por quê? Porque a justiça é uma das características de Deus. Faz parte do seu ser. É um atributo de Deus. Do seu caráter santo. Justiça é uma expressão da santidade de Deus. Que não tolera o pecado. Que não convive com o mal. No livro de Naum 1:3 diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. E se ele não inocenta o culpado, que está lá fora e não conhece o caminho, que é Cristo, você acha que nós que conhecemos o caminho, temos hoje o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e sabemos, temos a instrução da verdade, a quem muito é dado, muito é exigido. Por isso esse tema justiça é um tema muito, muito pertinente e importante do compromisso que nós vamos fazer com você. Para hoje, o que significa a justiça de Deus? Porque lá fora o mundo é injusto e procura justiça. E eles podem falar qualquer coisa porque eles não têm conhecimento, têm os seus olhos fechados, como nós um dia tivemos, mas os nossos olhos hoje se abriram. Nós temos olhos abertos. Nós somos um povo de olhos abertos. Aleluia. Amém? Fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo Jesus.
E a justiça, ela é eterna. Salmo 119, 142 diz: a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! E além de eterna, a justiça de Deus é inalcançável. Diga, inalcançável. Inalcançável. Meu Deus, inalcançável. Inalcançável. Salmo 36, 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são como o abismo profundo. Quem poderá compreender com a sua mente, com o seu entendimento? Não podemos entender os atos de Deus, o que Deus faz do princípio ao fim. Por sobre todas as circunstâncias, os nossos momentos, eles nascem em Deus, eles acabam em Deus. Tudo está nele, tudo vem dele e volta para ele. Hoje estamos passando por um momento de pesar na terra, aqui na cidade. Uma família sofreu um acidente, uma família jovem, pai, mãe e filha. Morreu a mãe e a filha, um momento trágico. Pelo que nós sabemos, o marido está no hospital, muitos o conhecem. Crentes da igreja, tementes a Deus. Quem pode discernir um momento de choro, uma tragédia? Olha o que aconteceu. Quem pode julgar? O próprio Jesus disse ali para o grupo que estava ali com ele: vocês pensam que aqueles que foram mortos porque desabou uma torre em cima são menos do que vocês? Não julgue assim. Não são. Deus disse para Samuel: não julgue pelos seus olhos, porque Deus não vê como vê o mundo. Deus vê o coração. Aleluia. Mas um dia vai estar a descoberto os desígnios do coração. Isso deve trazer temor e tremor a nós. Os desígnios do coração. Porque nós somos cheios de autojustiça. Nós somos cheios de julgamento. Nós somos cheios de razão. Mas quanto mais conhecemos ao Senhor, menos razão nós temos. Menos condição de julgar nós temos. Por isso Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Que a vida e a morte estão no poder da língua. Deveria cair um temor sobre nós. Eu confesso para os irmãos que essa semana, estudando sobre esse assunto, meditando sobre essa pedra, sobre esse compromisso, porque eu tenho trazido para dentro de mim que é um compromisso. Eu tenho internalizado, é isso que eu tenho trazido para os irmãos, que cada ponto, cada pedra deste altar é um compromisso que precisamos assumir na nossa vida de verdade. Que não é apenas um estudo, não é apenas uma pregação, não é apenas um conhecimento, é um relacionamento com Deus. É como o Senhor deseja que seu povo se relacione com Ele, que você se relacione com Ele, na base, hoje, da justiça de Deus. Entenda o que aconteceu conosco. A justiça de Deus é inalcançável. E a Bíblia diz isso. E a justiça de Deus é resplandecente, ela é visível. Salmo 56, os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é o juiz. Então os homens são inexcusáveis, porque podem
contemplar a justiça de Deus. E Romanos diz que os homens são inexcusáveis, porque Deus se deu a conhecer pela sua criação. O olhar de Deus é pleno de justiça. Salmo 85:11. A fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. O olhar de Deus é justo. Um olhar justo. E 6. Falando sobre as características da justiça, um pouco dela, né? A justiça é o fundamento do reino e do reino. Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Aleluia. Qual a base do reino? Qual a base do trono? Justiça e juízo. É a base. É o que está escrito. A base deste trono do reino. A base do reino que nós buscamos e pedimos: venha o teu reino, como Jesus nos ensinou a fazer. Venha o teu reino. Nós estamos pedindo que venha o reino que tem a base da justiça e do juízo. A justiça e o juízo. A justiça virá. O juízo virá. A justiça quando vem, o juízo quando vem. Diz a palavra que a misericórdia triunfa sobre o juízo, está lá em Tiago. Mas quando o juízo vem, é sem misericórdia. Agora, pedimos misericórdia ao Senhor. Essa misericórdia foi extravasada em Jesus. Nós vamos ver. E quando pedimos misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas, amados, não significa que o Senhor não vai aplicar o juízo. Porque não tem jeito. O pecado, ele suscita o juízo de Deus. A justiça de Deus. A misericórdia vem, mas esse juízo recairá sobre um substituto. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Mas quando o juízo descer, será sem misericórdia. O juízo é terrível. E a palavra diz que vem aquele grande dia, dia de trevas, dia de escuridão, dia de juízo. Misericórdia, quando nós olhamos para o dia do juízo, e você e eu queremos estar nesse dia. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que nos cobre da ira vindoura. E não queremos voltar para esse lugar. Você quer? Não. Todo mundo quieto. Eu sabia que ia ser uma coisa forte. Falar de justiça. Mas como entender a justiça relacionando conosco? Nós podemos ver o episódio da destruição de Sodoma com Deus e Abraão. Episódio interessante lá em Gênesis 18. Botei aqui. Sim. Gênesis 18, de 23 a 33. Vou ler tudo. Nesse diálogo, Abraão apela à justiça de Deus. Interessante. E chegou-se a Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Deus estava dizendo a Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra por causa da multidão de pecados que já estava suscitando a justiça de Deus, o derramar da ira, da justiça. E Abraão então foi interceder, ele tem uma conversa com Deus e pergunta, e apela, na conversa ele apela para quê? Para a justiça divina. Deus, tu que fazes juízo em toda a terra, destruirás o ímpio com o justo? E se houver ali 50, não destruirei. Se houver 45, não destruirei. E se houver 30, e se houver 20, e se houver 10? Deus disse, não destruirei. Se
Deixa eu ver. 10. Evidentemente que Deus não achou 10 justos ali. Mas Deus sabia que não havia 10 justos. Só a família de Ló. Mas ele também tirou a família de Ló de lá. Ele não destruiu. Ele tirou a família de Ló de lá. Não havia justo. O livro de João diz em 1 de João 5: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso apela para o caráter absolutamente santo e puro de Deus. Deus não tolera o pecado. Mas por causa da intercessão de Abraão, ele tirou Ló de lá. E poupou a família de Ló. Ele achou Ló, porque Ló temia ao nome do Senhor. Diz a palavra que Ló afligia a sua alma justa todos os dias por causa do pecado daquela cidade. Ele era luz naquele lugar, que ao chegar os anjos, toda a cidade cercou a casa de Ló e dizia: vem você, esse estrangeiro, para nos dizer o que nós temos e não temos que fazer? Então, quer dizer que Ló incomodava aquele povo, porque ele temia o nome do Senhor e não compactuava com aquele pecado da cidade. Ele não compactuava com o pecado da cidade. E Deus olhou o temor de Ló e retirou Ló de lá. Veja, a Bíblia trata com muita seriedade a justiça, porque é um tema central da redenção. A justiça é o tema central da redenção. É a justiça. A justiça é a base do trono de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. E não tinha jeito. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha jeito. Nós estávamos destinados à ira de Deus, à condenação, porque nós já éramos condenados. Que justiça Ele viu em você? Que justiça Ele viu em nós para nos poupar? Para que nós fôssemos resgatados da morte. Olha para você. Olha para você. Sabe que às vezes nós precisamos olhar para nós. Sabe que às vezes nós precisamos sempre, fazer esse exame do nosso coração. Exame da nossa vida. Porque a nossa tendência é nos acharmos melhores do que os outros. A nossa tendência é nos compararmos com outros. E muitas vezes nos guiamos por orgulho. Nos guiamos por vaidade. Amados, isso é algo da velha natureza que volta. Que precisamos matar o nosso velho ser todos os dias. Por isso o Senhor diz: guarda. Guarda o seu coração. Guarda a sua boca. Pede, Senhor, para sondar as intenções do seu coração. Tema. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que justiça Ele viu em nós? Nenhuma. Diga nenhuma. Nenhuma. O que você e eu entendemos de justiça? Nada. Não entendemos nada. Não entendemos nada. Nada. Isso Deus falou com força. Vocês não entendem nada de justiça. Vocês veem como espelho. Um dia vocês verão claramente. Tem uma música que eu gosto muito, que é Colcha de Retalhos, acho que é do Carlinhos Pérez, que fala que nossa vida é como uma colcha de retalhos, que nós estamos vendo tecido pelo avesso, mas um dia virará, pelo lado, e veremos que coisa linda que foi essa construção.
Que coisa maravilhosa esse trabalho. Hoje não entendemos e não vemos nada. Ele nos encontrou na condição de escravos, presos, culpados, condenados, julgados. Essa é a nossa condição. Era. E só quem precisa de redenção é quem está preso. Se a redenção veio a nós, é porque nós estávamos muito presos, perdidos. E ele tinha que exercer juízo sobre toda a carne. Ele tinha que exercer juízo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a minha história. Não tinha jeito, o juízo ia vir. Nós já estávamos julgados. Porque a Bíblia diz, não há um justo sequer. Nenhum justo, nós lemos isso em Romanos. Nenhum que faça o bem. Nenhum. Sua garganta é como um sepulcro aberto. Peçonha de áspide é na língua. E aí Tiago diz que a língua é o pior dos membros que não podemos dominar. Talvez por isso tenhamos agora uma língua, né, dos anjos. A língua do Espírito nós precisamos orar essa língua. Para não falar bobagem. É como um pequeno leme, diz a Bíblia, que vira o timoneiro para onde quiser. A língua. Misericórdia. Ele escolheu. Mas Deus escolheu. Diga, ele escolheu. Foi ele que escolheu. Não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Ele te escolheu. Amém? Ele escolheu prover um substituto por amor. Ele nos quis de volta. Ah, isso é lindo. Ele te quis de volta. E a ira tinha que descer. E a justiça tinha que ser realizada. Não podia dar jeitinho. Mas ele proveu um substituto. Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse-nos feito justiça de Deus. Jesus. 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 Ele não é um avatar. Ele não é só um íntegro bom, um exemplo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meio pelo qual Deus muda, transforma o nosso coração e nos justifica perante o tribunal eterno. O seu sangue tem poder para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar, para nos branquear, para que possamos comparecer diante do tribunal eterno, como se nunca tivéssemos pecado. Aleluia. Glória a Deus. Que possamos olhar para a cruz e ter essa revelação. No deserto, quando o povo pecou contra Deus, Deus mandou Moisés levantar uma haste e colocar naquela haste, porque começou as serpentes morderem o povo, e o povo morreu muita gente dali, com a picada das serpentes. Então Moisés intercedeu, e aí Deus mandou levantar uma haste, colocar a serpente. Todo aquele que olhasse para aquela haste ficaria curado. Ali foi julgado o pecado do povo, naquela serpente. Mas não era só levantar a serpente, tinha que ter uma visão da serpente, uma visão do povo. O povo tinha que olhar para aquela serpente, para aquela haste. Quando ele olhasse para a haste, então seria curado. Não era uma coisa instantânea. Tinha que ter uma atitude
de cada um em olhar para a haste. Porque ao olhar para a haste, ele ia ver o seu próprio pecado. Por que ele tinha sido? Que a justiça de Deus tinha sido derramada sobre ele. E o levaria a um arrependimento. Assim Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja levantado com aquela haste no deserto. E quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. E quando você olha para a haste onde Jesus está preso, foi levantado, então você olha e ali você é curado, salvo, liberto, resgatado, redimido naquele sangue que desceu por causa do juízo de Deus que foi sobre Jesus. O que significa? Nós fomos feitos justos e aceitáveis para Deus. Você já pensou você? Essa traga que você é? Pois Deus olha para você, via Jesus e diz, você é justo e você é aceitável diante de mim. Do juiz de toda a terra, do Criador do universo, do santo, perfeito, justo. E em Cristo nós somos feitos aceitáveis para Deus. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, por sua graça. Isso quer dizer que nenhum ato que você fez, ou faz, ou fará, mudará isso. Ou melhora, ou piora. Não é o que você fez ou deixa de fazer, é o que Cristo fez, é o que Deus fez. Ele proveu essa salvação. Nós fomos justificados gratuitamente. Aleluia! Por sua graça. É o privilégio dessa redenção. Inclui vida eterna. Vida eterna, Apocalipse 5, 9 e 10. O que inclui o privilégio da redenção? Perdão dos pecados, Efésios 1, 7. Justiça, Romanos 5, 17. Liberdade da maldição do pecado, Gálatas 3, 13. Ele se fez maldição por nós. Nós fomos feitos filhos, Gálatas 4, 5. Hoje somos filhos, chamados filhos de Deus. Libertos da escravidão, Tito 2, 14, 1 de Pedro 1, 14, 18. E temos paz com Deus. Paz. O mundo clama por paz. Passeadas e mais passeadas querendo paz. Em negociações de paz no Oriente Médio. Por todos os lados, o mundo clama por paz. Mas Jesus é o príncipe da paz. Amém? E essa paz não é negociada. Essa paz ela foi conquistada por Jesus na cruz para nós. Graças a Deus. E hoje no nosso novo coração nós temos paz. Senhor. Não tem bem maior do que esse. A angústia assola o mundo. Quantos estão se perdendo, se matando porque estão angustiados? Mas o Senhor disse que quando a angústia viesse sobre o mundo, o que Ele faria? Nos guardaria. Nós somos guardados na paz de Cristo. Amém. Pode o mundo se levantar contra nós em injustiça, sermos injustiçados, mas ninguém rouba essa paz. Amém? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não é. É a paz de Cristo que Ele derramou no meu coração. Porque o príncipe da paz veio habitar no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Também o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E também inclui nesse privilégio ser morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ser redimido significa ser perdoado. Amém? Santo. Ser
considerado santo, justificado, abençoado, liberto, curado, livre, reconciliado com Deus, é entrar na plena posse da herança em Cristo Jesus e ter entrada na glória do Pai. É pouco? Não. Isso é tua herança. Essa é a tua herança. Por quê? Porque a justiça de Deus recaiu sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora bem, escute. Escute bem. Nós fomos justificados em Cristo e livres do juízo eterno. Pode respirar aliviado. O juízo virá, mas nós fomos livres desse juízo eterno. Ei, uma vez leia um aleluia. Amém. Você está entendendo Graças a o que eu Deus. estou dizendo? O que Deus fez em Cristo por nós? Mas não para viver no nosso juízo próprio, mas para nos entregarmos, diga, entregar, e viver à sombra da justiça de Deus. Aleluia. Amém. A sombra da justiça de Deus. A verdadeira justiça de Deus em nossa vida se revela por meio da fé. Romanos 1:17. E Mateus 5:6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos como? Na manifestação da justiça de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Na manifestação da justiça de Deus. O próprio Jesus, em 1 de Pedro 2:23, de 18 a 25, eu vou ler isso. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. O que ele está dizendo aqui? Vós, servos, sujeitai-vos ao Senhor, não somente o bom e o humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que é agradável a Deus? Pela consciência que nós temos em Deus da sua justiça. Isso não quer dizer que aquele opressor será livre do julgamento. Olha, escute e entenda. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado. Eu digo a Cristo, não cometeu pecado. Ele não revidou a injustiça. Ele nem abriu a sua boca. Nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Agora, escute, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. E assim como Glória a Deus. não quer dizer que não haverá juízo para os injustos que se levantarem contra você, contra mim, contra a igreja, contra o povo de Deus. Contra o bom, contra o cordato. Deus é o juiz. O que Ele não quer é que o nosso coração julgue, porque nós não julgamos retamente e vamos nos contaminar com o juízo próprio. Então, qual foi o caminho de Jesus?
Ele padecia, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que não haverá juízo para aquela situação. Quer dizer que é Deus quem vai julgar a situação. E a Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. O juízo virá. Não é para você ficar alegre e falar assim, eu te entreguei na mão de Deus aí, agora sou eu que vou exercer juízo, mas ó, Deus, você vai ver a mão dele como pesa. Não é. Porque se fizermos isso, também tem outra advertência, né? Não deixe que o seu coração se contamine nem a sua boca, porque Deus pode ouvir um anjo levar e ele se arrepender do que ele vai fazer lá. E ainda recair sobre você. Misericórdia. Amados, nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém. Deus cuida de nós com um zelo tão tremendo. Verdade. Nós estamos nas suas mãos guardados, protegidos. Assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Isso não significa que o juízo não virá. O fato de nós estarmos calados e não pedirmos que a justiça caia sobre os nossos inimigos. Veja o que aconteceu com Salomão. Ele apareceu, pede o que tu queres. Salomão pediu, Senhor, eu quero sabedoria. Me dá sabedoria para governar sobre o teu povo. Deus se agradou tanto e disse, puxa, porque você não me pediu a morte dos teus inimigos. Você não me pediu riquezas, honra e nem a morte dos seus inimigos. Ele colocou lá. Você será o homem mais sábio da terra. Eu vou te dar sabedoria e ainda tudo que a tua alma deseja. Interessante que ele colocou, porque você não pediu a morte dos seus inimigos. E aí vem Jesus e se entregava àquele que julga justamente. Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Jesus calou a sua boca. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E nós não viemos para julgar, nós viemos para continuar a obra de Jesus nessa terra. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nosso caminho é nas pisaduras de Jesus, que disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Amém. Lá em Apocalipse 6:10, nós vamos ler que há um grupo que está à base do trono, clamando, ó santo juiz, justo juiz, até quando não vingarás a morte dos teus profetas, como morreram na terra? Então quer dizer que, olha, o clamor por justiça. Há um clamor por justiça no nosso coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas, como aqueles que estão na base do trono, nós olhamos para o Senhor, Pai, entregamos nas tuas mãos o juízo. Até quando não julgarás? É o Senhor quem julga. Amém? Então, Ele julgará. E se nós nos metermos, vamos estar em maus lençóis. Não julgue, para que não sejais julgados. Romanos 14, de 8 a 13. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal
de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ó tu, por que julgas teu irmão? Por quê? Porque todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para as obras que nós fizemos. Certo? Diz a palavra: sejam sempre alvas as suas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Mantenha o seu coração limpo. E ele nos diz: ame e ore pelos seus inimigos. Aleluia. Nós temos amor suficiente para todos, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração. E Jesus morreu pelos justos e injustos, morreu por todos, porque todos estávamos encerrados debaixo da injustiça. Ele morreu pelos justos e injustos diante dos nossos olhos, mas todos estávamos no mesmo lugar. Amém? Amém. Então, guarde o seu coração. E com este amor, ame a todos, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aquele que está na escuridão, aqueles que estão prostituídos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão no mais profundo, meio, abismo, como lixo humano, Jesus morreu por ele. Amém. Que Deus nos encha dessa compaixão. Amém. Que possamos ser cheios mesmo da compaixão pelo perdido. Amém. Pelo que não é amável. Porque nós não éramos amáveis e o Senhor nos amou. E nós temos que ter esse olhar para o que não é amável. Pedir ao Senhor: Pai, muda o meu olhar, muda o meu coração. Restaura-me para isso. Em nome de Jesus. Eu já estou terminando e vamos agora ler Isaías 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Yahvé me ungiu, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão o vosso rebanho, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhagueiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. E eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavío, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Yahvé fará brotar a justiça e louvor
justiça. Agora ouça, foi interessante que eu aqui. Carvalho. É uma árvore usada pelos botânicos e geólogos como medidor de catástrofes naturais do ambiente. O carvalho é a árvore que mais absorve as consequências dos temporais. A cada nova tempestade, ela fica mais forte. Suas raízes se arraigam mais no solo. Seu tronco se revigora e fica cada vez mais difícil a possibilidade de ser extraído do solo pelos temporais, até que não tenha mais nenhuma possibilidade. Amém. Glória a Deus. Carvalhos de justiça. Você é forte. Glória a Deus. Amém. Você pode suportar e superar as intempéries da vida. Glória a Deus. A lágrima vem de noite, mas a alegria vem pela manhã. O desânimo pode vir, mas Deus te levanta. Se nós buscarmos o caminho certo, se estivermos no lugar certo. Carvalhos de justiça. O que nós somos? Oficiais de justiça de Yahvé. Para fazer o quê? Não é para exercer a justiça, mas para anunciar. Nós somos oficiais para anunciar os decretos de Yahvé. Por isso somos pregadores do Evangelho. Somos pregadores do juízo que virá. E que há uma forma de escapar. E essa forma é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E o que faremos, irmãos? Como nos compromissaremos com a justiça que recaiu sobre Jesus? É isso que estamos fazendo hoje. Nós estamos nos compromissando com a justiça que recaiu sobre Jesus. O que faremos? Faremos tudo o que nos é destinado agora a fazer. Seremos o que fomos comprados para ser. E aqui está descrito: o Senhor te ungiu para pregar as boas novas. É um compromisso de justiça. Porque somos carvalhos de justiça. O Senhor nos enviou e te enviou, me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Estude o texto. A tirar da prisão os presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes que se dê por cinza óleo de alegria. Veste de louvor por espírito angustiado. Amém? Porque somos uma plantação do Senhor. Qual é o nosso compromisso com a justiça? Pregar o Evangelho. Qual é o nosso compromisso? Testemunhar. Qual é o nosso compromisso? Cumprir a palavra em nossa vida. Amém? Amém. Buscar libertação. Buscar cura. Porque tudo está aqui disponível para que sejamos a imagem de Jesus. Amém. Amém? Para que sejamos reprodução de Jesus na terra, no seu caráter e na sua missão. Este é o compromisso de justiça. Justiça. A redenção veio pela justiça de Deus. E assim, que exercemos a justiça de Deus em nossa vida, dessa maneira, sendo fiéis à visão celestial, reproduzindo o justo, que é Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Será que você Glória a compreendeu? Deus, aleluia. Será que podemos buscar de Deus o seu perdão por tantas injustiças que nós temos cometido? Por tão injustos que temos sido? Por não compreendermos a profundidade, a altura, a largura deste amor que nos resgatou pela justiça de Deus que recaiu em Jesus, que era nossa. Como vamos nos compromissar com a justiça que recaiu com Jesus? Que compromisso você vai fazer com o Senhor agora? De vida.
Este é um ano que nós vamos fazer rodar a roda de fogo. Amém. Hein? A roda cheia de olhos por dentro e por fora, por detrás, por adiante. Deus está nos dando uma garra para enfrentar o mundo injusto na justiça do Senhor. Aleluia. Mas não na nossa própria justiça. Amém. Mas nos entregarmos nas suas mãos para sermos carvalhos de justiça. Amém. Amém? Plantação do Senhor. Quando olharem para nós, vão ver como viram em Estevão. Eles viram a glória de Deus em Estevão. Estevão olhou e viu Jesus levantado para receber. Ele foi apedrejado porque ele era muito luz. E ele denunciava com a sua vida, com a sua palavra, com a pregação, o mundo em trevas. Não importa se vivemos ou morremos, somos do Senhor, mas nós somos os oficiais de justiça de Yahvé nessa terra. E não abrimos mão de ser o que Deus nos chamou Amém. para ser. Amém? Amém.